verdade, ele é o Filho do homem. Em Jesus, eu sei como Deus é e sei como o homem deve ser. Em Jesus, a síntese está feita. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Por causa do texto que eu li. Porque o Salmo 131 tem que ser entendido à luz de Jesus, não à luz da sua doença psicológica, nem à luz das falsas humildades, nem à luz das suas opiniões acerca do que deva ser um homem humilde. Nenhuma delas serve, porque nós, diz a palavra, por mais firmes que estejamos, todo homem é pura vaidade. Nosso esforço cotidiano tem que ser o de alinharmos a nossa vida ao Espírito de Cristo. E a significação disso é radical. Isto dito e entendido, vamos ler de novo o Salmo 131, para ver se agora ele se clarifica para nós como saúde, e não como fomentação de estereótipos adoecedores, que nada tem a ver com aquilo que Deus chama de saúde humana. Quando ele disse, eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi, a ele observai, por ele andai. Como diz Paulo, se Jesus é quem Jesus é para nós, andai segundo ele. Olha o Salmo 131 que diz, Senhor, não é soberbo o meu coração. E o coração de Jesus foi o único coração não soberbo. É o coração que quebrou a Satanás, o soberbo dos soberbos, e quebra o coração de todo homem. Não era soberbo, mas não declarava nada aquém de si e nem além de si. Ele não declarava nada aquém de si, porque sabendo quem ele era, ele dizia, se vós me chamais o Mestre e o Senhor, fazeis bem porque eu sou. Agora, quando lhe perguntam quando será o tempo da sua vinda, ele não vai para além de si. Ele diz, isso aí é prerrogativa do meu Pai. Esse é o sentido da humildade, é não estar nem aquém de si e nem além de si. A humildade é estar em si. Além disso, com Jesus a gente aprende o seguinte também. Nem é altivo o meu olhar. Não é altivo em relação ao próximo. Não olha para o próximo como quem o despreza jamais. Todo próximo é próximo. Todo próximo é um igual. Como diz Paulo, ninguém se considere a si mesmo superior a outrem. Nenhum de nós é superior a nenhum outro de nós. Agora, de acordo com Jesus, isso não significa viver nenhum estado muçulmano de subserviência ao capricho, à loucura de quem quer que seja. Com Jesus a gente aprende que esse olhar que não é altivo é o olhar que, por outro lado, é humano, é misericordioso e, ao mesmo tempo, corajoso no enfrentamento. Ou você acha que os fariseus não eram objeto do amor de Jesus? Era por causa de amor que ele os confrontou lá em Mateus 23, dentre tantos outros lugares e ocasiões narrados, com a veemência com a qual ele os confrontou. Veemência praticada com verdade e amor e sinceridade é graça para a salvação. É como um azorrague que expulsa a nojeira do templo para ver se as pessoas caem em si e consideram que a casa de Deus é casa de oração, assim como o enfrentamento daqueles fariseus era a única maneira de acordá-los, depois que eles já tinham visto tanta graça, tanta misericórdia, tanto carinho sendo sobejado, tanto amor de Deus sendo derramado e o coração deles continuava endurecido.
Era a hora agora deles levarem no meio da testa a tratativa final para ver se o coração deles se abria e se quebrantava. Se abrisse, bom para eles. Se fechasse, aquele era o próprio juízo que eles traziam contra a graça de Deus que tinha tentado abrir-lhes o entendimento. O olhar, todavia, não pode ser altivo. O olhar altivo é aquele olhar arrogante. É o olhar que passa e olha de cima e despreza. Você já viu Jesus desprezando alguém? Já viu alguém procurando o que não tenha sido acolhido? Viu? A gente não deve jamais julgar a altivez de ninguém porque o cara não anda curvado. Ou não fale com titubeio, ou com timidez, ou com covardia. Nenhum desses traços estão presentes em Jesus. Ao contrário, o que ele diz é. E ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque é assim que as coisas são. Mas você já viu Jesus se esconder do seu próximo? Que alguém o tenha procurado e não tenha sido acolhido? Mesmo o inimigo mais contumaz, no máximo não teve dele resposta na hora em que a decisão dele era ficar silencioso para ir como ovelha muda para o matadouro no dia da cruz, na presença do Sinédrio. Do contrário, o olhar dele era no nível de todos os homens. Altivez no olhar é uma atitude interior. É uma atitude que tem que ser medida não por exterioridades, mas por fatos. E os fatos que medem isso são aqueles relacionados a acolhimento ou não acolhimento. A prezar ou a desprezar. É isso que se está dizendo sempre. E ainda o Salmo diz: nem ando à procura de coisas grandes demais, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Agora olhe para você, que é um covardão titubeante, dissimulado, com falsa humildade, mas que vive o surto de sonhar com coisas grandes o tempo todo. Ou de coisas que são maravilhosas demais para você, transcendem a sua cabeça, transcendem a sua inteligência, transcendem o seu entendimento, tanto quanto transcendem o meu. A gente pratica ações de uma soberba enorme todo dia com falsa humildade em nome de Deus, usando palavras polidas para escrevermos arrogâncias, soberbas, altivez. Quando o indivíduo fica à procura de grandes coisas, e Deus julga o coração. Você está pensando que o olhar de Deus está impressionado com caras e bocas? Ou com modos de expressar apenas? Ele olha é a interioridade. Alguns dos indivíduos mais podres de orgulho que eu já conheci na minha vida eram aqueles que praticavam a performaticidade de humildades estereotipadas e de um falar supostamente manso, mas carregado da nojeira, do julgamento contra o próximo todo dia, o tempo todo. A grande soberba, maior do que qualquer outra, é essa que presume que pode julgar o próximo e que pode trazer vaticínios finais sobre a vida dele e que o despreza, como Jesus diz, considerando-o um nada, considerando-o um raca, considerando-o um acabado, um destruído, um finalizado sem recuperação para a vida. Essa é a arrogância que será cobrada de qualquer ser humano, sem escapatória. A altivez é essa que procura coisas grandes demais, ao invés de se contentar com a medida da fé que Deus compartilhou com cada um de nós. Esse é o ensino.
Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Antes, sirva ao seu próximo em amor e se contente com a medida da fé que Deus compartilhou com cada um. Contente-se com a medida da graça que foi dada a você e não a pratique menos. E não tente ir além dela. Praticá-la menos é ingratidão. Ir além dela é arrogância. O contentamento